Fala, família, tudo tranquilo com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu querido Vagabundo e Sem Ideia. Muito prazer, me chamo Pedro e vamos para mais um videozinho no canal, né? Após uma rodada aí que eu fiquei meio chateado, que eu podia ter ido melhor se eu tivesse escalado o Hulk, acabei optando pelo Bernard, anularam o gol do Bernard, velho, porra, tristeza. Mas enfim, não é hora de se lamentar, né? É agradecer, tiramos 62 pontos na última rodada. E vamos agora para essa rodada que é mais curta, né? A gente tem menos jogos, tem 6 jogos, né? 4 jogos a menos. Não teremos Cuiabá, não teremos Atlético Paranaense, não teremos... Mas quem? Acho que o Criciúma também não joga na rodada. Enfim, tem uma galera que tá fora. Então, basicamente aqui é o padrão da rodada, né? Que a gente fez do São Paulo. É focar em tentar fechar um trio de defesa de quem a gente acha mais propenso a não levar gol. E o restante, tentar variar um pouco, mas vai ser meio difícil, variada. Basicamente, a rodada vai estar bem centrada em 2, 3 times, então a gente vai tentar aí fugir um pouco do clichê, beleza? Se você é novo, bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo para esses próximos vídeos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixa seu like, comentário e compartilha com os amigos. E vambora! Como de praxe, a gente vai começar pelo goleiro. E aqui a gente tem boas opções para a rodada, tá? Começando por esses 4 goleiros aqui de começo. O Everton. A fase do Everton é boa, é um goleiro que mesmo quando toma gol, ele vai muito bem na pontuação, visto aqui contra o Botafogo, né? Que ele tirou 5. O Palmeiras visita o Fluminense. O Palmeiras que tem o desfalque do Piquerez, do Estevão, tem o desfalque do Murilo e do Mike, né? Ou seja, bem desfalcado defensivamente falando, né? Mas ainda assim é um time consistente defensivamente. E o Fluminense, apesar da vitória em cima do Cuiabá, que é o mandante com pior média de gol, né? Porcentagem de gol, que é o Cuiabá, né? O Fluminense é um time que dentro de casa é muito carrasco do Palmeiras, independente da fase que vive ambos os times. Então, assim, eu acho que fazem uns bons anos, desde 2019, 2018, que o Palmeiras não sabe o que é ganhar aqui, eu não sei quanto tempo mais, mas eu estava analisando os últimos jogos, então, assim, o Fluminense é muito carrasco, mas o Everton e o Palmeiras, quando querem, né, porque também tem essa, né, o Palmeiras às vezes dá uns mole besta. O Palmeiras segura SG e vai muito bem. Então o Palmeiras pode ganhar sim essa partida do Fluminense, até porque está enfrentando o 19º colocado e o Palmeiras é o segundo, precisa continuar na corrida pela briga do título, então não pode perder pontos contra o Fluminense, independente se o jogo é casa ou fora, mas não me surpreende se o Fluminense ganhar, tá? Porque realmente o Palmeiras tem um histórico bem desfavorável. Cássio, né, o Cruzeiro é o grande favorito da rodada, recebe o Juventude sem Roger Machado, né? O Juventude fez um joguinho de 0-0 ali contra o São Paulo, mas o São Paulo foi melhor, principalmente no primeiro tempo, né? E o Cruzeiro é o melhor mandante do brasileiro, né? Eu não lembro se são 8 jogos e 8 vitórias, ou se tem 7 vitórias e um empate, eu não lembro. Mas o Cruzeiro é o melhor mandante do brasileiro, vai querer fazer força no Mineirão. Então, assim, o Cássio aí, muito forte. Hugo Souza estreou até que bem contra o Criciúma. Se não fosse por ele, o Criciúma teria empatado, até ganho o jogo do Corinthians. Depois fez um ótimo jogo contra o Bahia, né? O Bahia, infelizmente, dentro de casa a gente apostou no Bahia, não foi tão bem. E agora recebe o Grêmio, o pior ataque do brasileiro. O Grêmio vai ter a estreia do atacante que estreou no último jogo, chegou ao segundo tempo, talvez ele jogue o jogo todo. Talvez dê um ânimo para a equipe, mas ainda assim o Corinthians em casa com o Ramon Dias pode segurar esse SG, tá? Ele é bem forte para segurar esse SG. Sim, não é tão forte porque o Corinthians dá um vacilo defensivo besta, mas pode ser que dê bom. Fábio, né? O Fábio dentro de casa, acho que tipo assim, o Fábio é o cara mais regular do Fluminense, né? Independente se o Fluminense vai mal e sempre tomar gol, acho que o último jogo foi o único jogo do brasileiro que o Fluminense não tomou gol, né? O 1-0 em cima do Cuiabá. O Fábio sempre vai bem. Então, tipo assim, ele sempre vai ser exigido. E apesar do Thiago Silva estar na zaga, dar uma confiança, né? O André tá de volta, o
o time do Fluminense ainda tem muitos erros defensivos, não é uma fase boa do Fluminense. Então, o Fábio, principalmente se ele buscando ser exigido, é uma excelente para a rodada. E o último goleiro, na minha opinião, que é bom para a rodada é o Rafael. O São Paulo está vivendo uma ótima fase, né? Assim, principalmente quando o mandante recebe o Botafogo, que quando o visitante não... Assim, vai bem, mas dá uns deslizes e nada impede que o Rafael possa segurar esse G, mesmo que não segure, ir bem com defesas, né? Bem, a gente vai estar fazendo o que a gente fez, né? Na mesma rodada que a gente confiou no São Paulo em casa, que podia não levar gol, foi um jogo arriscado. São Paulo não levou gol, mas foi um jogo arriscado. A gente vai confiar no Cruzeiro em cima do Juventude, tá? Então a gente vai de Cássio, porque eu pretendo triplicar, na verdade quadruplicar, que eu vou botar o técnico, né? O Cruzeiro na zaga. Lateral, essa rodada a gente vai de lateral, a última a gente não foi, e nem foi, tipo assim, algo que me fez tanta falta. Tudo bem, podia ter escalado o Reinaldo, mas eu teria escalado ou o Reinaldo ou o Soteldo, e no final das contas deu bom o Soteldo também, né? Enfim, o William, cara, o William você coloca aí no time, deixa ele ali e segue a sua vida. Inclusive, ótima opção para capitão na rodada. Acho que sim, apesar das pontuações boas, o William pode fazer até mais do que ele está fazendo, tá? Ele é um cara bem capaz, vive ótima fase, dentro de casa é muito forte, é válvula de escape pela direita, chega na área, finaliza, dá passe, o cara é completo. Então o William, o Wellington é uma ótima, tá? Pega o Luiz Henrique pelo lado dele e é uma boa. Marcos Rocha, mas principalmente o Vanderlan, né, que pega o Marquinhos, um dos caras que mais perde bola do brasileiro, é uma boa. Hugo, né, o Corinthians jogando com essa linha de 3, né, o Hugo tem muita liberdade ofensiva. Então, e é um cara que dentro de casa é muito forte. Então, pode ir muito bem, né? Vai bater de frente ali com o Pavon, que é um cara que, por exemplo, na última rodada, você deu 5 desarmes pro Lucas Esteves. Então, ficar de olho. Kaique Bruno, alternativa ao William. Quem quiser fechar aí a lateral. E tem um carinha que não tá aparecendo aqui, mas que eu quero escalar, né? Porque apesar de dúvida, provavelmente, para a rodada segundo Cartola, eu gosto dele principalmente porque ele vai enfrentar, que é o Mateuzinho, né? O Mateuzinho, ele vai jogar pela lateral direita, provavelmente, mas como um ala. É um cara muito ofensivo e ele tem duas vantagens. O primeiro é o fator que ele é literalmente muito mais ofensivo que o Hugo até. Ele entra na área, finaliza, não tem medo de nada. Segundo, pega o Soteldo, que é o cara do Grêmio, um dos caras do Grêmio que mais perde bola. Só fica atrás ali do Gustavo Nunes. Então, eu acho uma excelente um Mateuzinho. Apesar dele ser dúvida que os lugares, né, entendem que ele vai ser titular. Depois tem que dar uma olhada no site do meu timão lá para saber. Mas provavelmente ele vai ser dado como titular lá também. Então, Mateuzinho aí é uma excelente para rodada e a minha aposta na lateral, tá? Na zaga, Thiago Silva e Gustavo Gomes, para quem quiser confiar em alguma das duas defesas. Não confiaria na defesa do Fluminense, mas, como eu disse, quem sabe, né? Mas o Gustavo Gomes também é uma boa para quem acha que o Fluminense não vai passar pela defesa do Palmeiras. Não, o Palmeiras fazer um jogo mais consistente. Tá lembrando que o Richard Rios também deve jogar esse jogo, então dá uma ajuda, né? Pela falta de opções na zaga que o Palmeiras está tendo que apostar nos moleques. E os moleques vêm bem. Só que eu acho que é um jogo complexo, tá? Não é essa moleza toda só por ser o Fluminense. Até porque o Fluminense precisa voltar a vencer dentro de casa. Kaká, né? Sempre aquele cara que não tem média básica. Ele vai fazer um desarme ou finalizar. Na verdade, ele vai mais finalizar do que fazer desarme. E tem o Joãozinho dele, né? Às vezes contra, às vezes a favor. Na última rodada em casa fez gol, né? Então é uma boa. André Ramalho, né? Estreou, foi bem. Teve 3 desarmes na partida. Pode ir bem, sim. A gente não sabe o quanto que esse atacante arezo do Grêmio vai ser de desarme. Então o André Ramalho é uma boa. O Félix Torres também é uma boa, até porque ele vai pegar, joga pela direita, pega a sobra do Mateuzinho. Então se o Soteldo passar por uma primeira linha de marcação, o Félix Torres provavelmente vai cuidar do desarme dele. Arboleda, um cara que sempre tendo média básica, né? Sempre indo muito bem. Então é uma ótima para a rodada.
Mas quem? Deixa eu ver. Zé Ivaldo, né? Um cara de constante média básica, vai muito bem, né? Assim, ele é muito bom ofensivamente falando, né? E tem um fator que em casa pode ter o SG, então isso é bom para ele. E obviamente a alternativa é o Zé Ivaldo João Marcelo, né? Que é um cara que até desarma bem mais do que o Zé Ivaldo, mas tem menos poderio aéreo, né? Ao falar isso, esse cara vai marcar gol na rodada, certeza. Mas enfim, aqui a gente vai fechar com o Zé Ivaldo, por motivo de que sim, eu acho o Zé Ivaldo uma ótima. Eu tava pensando em dobrar o Corinthians, porém o Corinthians não me passa essa confiança maravilhosa. Então eu vou de Arboleda. Pedro, o Botafogo fez gol em todas as rodadas. Eu sei. Acho que quase todas, ou se não foi todas. Mas o São Paulo em casa é bem inconsistente. Tem dado muitos vacilos? Tem. Não tem o Alisson, né? Tem esses desfalques. Porém, agora tem a volta dos laterais titulares que estavam fora na última partida. E o Arboleda não precisa tecnicamente da SG para ir bem. O meu medo é os outros jogadores do Corinthians se vão precisar ou não da SG caso percam. Então, nesse aspecto, e até pela bola parada que é muito boa do Arboleda, eu vou pôr o Arboleda, tá? Técnico, para mim, é o Fernando Seabra. Cruzeiro em casa contra esse Juventude é Fernando Seabra e é isso. Outras opções, Ramon Dias e, se você acreditar no São Paulo, usa o Beldia. Para mim é isso, os outros são muito incógnitas. Até mesmo o Tite fora de casa. O Flamengo é um time que tem dado muito mole nos jogos. Muito mole, jogado com uma vontade assim triste. Por isso que eu não sei se eu confio tanto defensivamente, tá? No Flamengo contra o Vitória ofensivamente já é outro papo. Meio de campo, primeira opção aqui que assim, não precisa nem discutir, né, gente? Matheus Pereba é o dono do Cruzeiro, né? É o cara que chama a responsabilidade nesse time, é o líder técnico, bate falta, bate escanteio. Eu ainda tenho a dúvida do pênalti, porque o Cruzeiro não teve mais pênalti, né? Então eu não sei se é ele ou se é o William. Mas é um cara muito bom, finaliza bastante, enfrenta um Juventude que fora de casa não é a mesma coisa que no Alfredo Jaconi, é nítido. Então, a questão aqui é confiar nesse Cruzeiro que é muito bom mandante. Então, Matheus Pereira aí, né? Carta boa, obviamente, uma das melhores opções para capitão da rodada, né? Arrascaeta, Lucas e De La Cruz e Arias. Na verdade, esses 5. Arrascaeta, Lucas, De La Cruz, Arias e Rafael Veiga, uma excelente para a rodada, tá? O Arrascaeta eu confiei na última, muita gente ficou falando que ele era melhor botar o De La Cruz pela média, mas o Arrascaeta dentro de casa é muito forte você não botar ele. Pedro, contra o Vitória, vale a Arrascaeta? Vale. Porém, eu tendo a não gostar tanto da Arrascaeta fora de casa. Eu prefiro dentro de casa, onde ele tem mais liberdade, o Flamengo é mandante, tem que mandar o jogo. Mas é sim, excelente, tá? O Lucas, líder técnico do São Paulo, né? Bate algumas faltas, alguns escanteios. É uma ótima. O De La Cruz, que vai ser minha segunda opção. A questão de botar o De La Cruz aqui é o fator do De La Cruz ser combativo. E eu gosto disso para um cara fora de casa. O De La Cruz ele é combativo, ele tem a chegada fora de casa. Ele tem tido uma média, né, maior do que a média dele em casa. A média dele é 9 fora de casa, 8,50 em casa. E esse Vitória tem perdido bolas no meio, né? E é um time frágil. Então, eu vou botar esse De La Cruz nessa rodada porque eu acredito no potencial dele. E fora que ele também tem os escanteios, né, e faltas junto com o Arrasca. Arias, jogando em casa... cara, o Fluminense com o Arias é um, sem Arias é outro. O Arias, ele carrega esse time do Fluminense. Se o Fluminense não for rebaixado, agradeçam ao Arias, porque ele carrega esse time nas costas. Tem média básica, finaliza, dá assistência, o pênalti é dele. Então, assim, é muito forte. Rafael Veiga, eu prefiro o Veiga em casa do que fora, todo mundo sabe disso. E eu não sei se quão bom ele é para a rodada. Porém, visto a zaga do Fluminense, que dá muito mole, apesar do Thiago Silva estar lá agora, é válido esse Rafael Veiga. Garro dentro de casa, muito bom. Na verdade, o Garro dentro e fora de casa ele é bem consistente, tá? Então, assim, gosto bastante do Garro. Mateuzinho contra o Flamengo, forte, bem forte, tá?
O Mateuzinho contra o Flamengo ele é bem forte porque é um cara que vai jogar em cima do Vinha, né? O Wellington não vai pro jogo. E assim, tudo bem, com o Vinha e Léo Pereira eu prefiro do que Davi Luiz e Ayrton Lucas. Mas é um cara bem forte pra rodada, buscando média básica e tudo mais de dentro de casa, ele é bem chatinho. Jean Lucas, Cauli, Tassiano até Everton Ribeiro contra esse Atlético Goianiense horroroso, é obrigação do Bahia ganhar. Ah, mas é o Scioli, o Antônio Scioli, desculpa, que vai ser o jogo. O Atlético Goianiense vem numa fase horrível, perdendo para todo mundo. Mas para mim, eles têm a obrigação de ir lá e fazer um ótimo jogo, entendeu? Então, tipo assim, o Bahia, ele tem a tendência a ir lá e entregar uma não pode deixar essa pegada afrouxar, senão vai dar problema. E eu não consigo ver esse Atlético Goianiense tendo uma reação. É um time muito apático, muito fraco. Ele sai de tem muitas falhas. E dentro de casa é um time com bastante falha, tá? Gerson, Zé Rafael são uma ótima. Aníbal Moreno também. Eu não sei se o Richard Rio vai pro jogo, tá? Mas também seria uma boa. O Shailon, pra quem quiser apostar, né, no Atlético Goianiense. Eu tenho uma dúvida da rodada, tá? Eu não sei se eu ainda vou com uma aposta no Bahia, que eu sempre falo que é difícil saber um cara do Bahia para botar, né? Ou, né, se eu vou com um jogador, né, esqueci o nome. O Arias, no caso, né? Eu tenho essa dúvida ainda se eu vou de Arias ou se eu vou com o jogador do Bahia, né? Eu acho que o Arias é um cara muito diferenciado para deixar de fora por conta de seu Arias. Porém, o Palmeiras tem uma zaga que é respeitável, então não dá para achar que o Arias também vai ter toda a facilidade do mundo, porém é um cara que joga bem dentro de casa. O Fluminense precisa impor o jogo dele dentro de casa em cima do Palmeiras. Senão vai ser inconcebível a situação do Palmeiras, entendeu? Então, assim, eu não sei com quem que eu vou, né? Se eu vou de Bahia, se eu vou de Fluminense. Eu sei que é meio loucura apostar no Fluminense contra o Palmeiras, mas o histórico, a questão que o Fluminense precisa ganhar, o fator que o Palmeiras está muito desfalcado na zaga, né? Me faz gostar bastante do Arias para a rodada. O Palmeiras é um time que dá muito mole até com o time inteiro. Visto, é só ver o jogo contra o Botafogo. Ah, Pedro, mas o Botafogo vive uma fase muito melhor que o Fluminense. É verdade. É ridiculamente bem melhor. Mas não dá para desconfiar do Arias, tá? E o problema do Bahia é simples. Quem escalar, né? O Bahia, ele é um time muito difícil de se ler o cara que vai mitar aqui ou pelo menos entregar algo, sabe? Você não sabe se vai ser o Tassiano, se vai ser o Everton Ribeiro, se vai ser o Jean Lucas, se vai ser o Cauli. Enfim, a princípio, vou estar mantendo o que eu pensei para a rodada, mas há uma chance de ir para esse Arias, porque é muito interessante, tá? Eu vou estar indo de Tassiano, por conta que eu acho o confronto mais fácil, mesmo sendo fora de casa, o confronto do Bahia me chama mais. E o Tassiano é um cara o cara que joga de segundo atacante ao lado do Everaldo, né? Ele não tem sido substituído, diferentemente de Jean Lucas ou Cauli, Everton Ribeiro, que saem. E mesmo que o Tassiano saia, ele costuma sair com quase 80 minutos de jogo, né? Então, gosto do Tassiano para a rodada por quem está enfrentando. Está enfrentando o último colocado, que vive uma fase horrível, toma gol todo o jogo, mesmo dentro de casa. Então, a princípio, eu vou confiar nesse Bahia aqui fora de casa, ao invés do Fluminense, tá? Mas, sempre bom lembrar, pode ser que eu mude, né? Porque, sim. Enfim. Ataque,
Pedro, porque assim, você escala o Pedro, deixa ele lá. Ah, mas o Pedro vai mal, tirou 6,70. Tirou 6,70 pro mal. Imagina se fosse bem, né? Então, o Pedro é a primeira opção, principalmente enfrentando Vitória. O Pedro tem um pênalti, não dá pra descartar isso. Bateu muito mal o último pênalti, bateu. Mas é um cara que tem um pênalti. Enfrenta o Vitória, que tem uma zaga frágil também. Então, Pedrão neles. Nossa segunda opção, Luciano. Eu quero ter alguém ofensivo do São Paulo em cima do Botafogo. Sei que a zaga do Botafogo tá 4 jogos sem tomar gol. Sei disso. Tá bem, muito bem, consistentemente o Botafogo. Mas jogos contra o São Paulo costumam ser jogos movimentados. Salvo engano, só ano passado, que foi 1-0, né? Gol do Tiquinho Soares. Foi um jogo mais, assim, que não teve ambas marcas, né? Ou ambos os lados ali indo bem. Então, eu vou apostar nesse São Paulo ofensivamente, tá? Eu particularmente gosto da ideia e quero, né, buscar esse gol do São Paulo, porque o São Paulo tem que manter o pique dele, principalmente dentro de casa. Então, vamos de Luciano aqui, em cima do líder do campeonato. Ah, Pedro é o quinto colocado contra o líder em uma ótima fase. Cara, não fique achando que o Botafogo é imbatível, tá? O São Paulo dentro de casa é muito chato. E o Luciano dentro de casa é um cara muito forte e também tem o pênalti, né? Sempre bom lembrar. Ferreira também é uma excelente rodada, né? Gosto bastante dele para fazer o jogo do São Paulo. Joga pela ponta esquerda, né? Enfrenta ali o lado do Damian Soares, do Botafogo. Então pode vir muito bem para fazer o jogo de São Paulo, né? Ele, Caleri, o Lucas também funcionam muito bem na rodada. O Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, artilheiro do Corinthians no ano, apesar que não tá fazendo nada no brasileiro. Mas o Romero vive fase melhor, é fato, né? O Romerinho aí tá numa fase bem melhor, marcou gol nos últimos 2 jogos. Mas eu gosto mais do Yuri Alberto, né? Inclusive, né, vai ser minha última opção aí pro meu ataque, o Yuri, né? Por conta de que eu vou escalar o Yuri, que jogar em casa sempre até ele tomar vergonha na cara dele e fazer gol. Esse miserável do cacete. Mas enfim. Marquinhos do Fluminense pode funcionar contra o Palmeiras, assim como o Flaco Lopes. Mas eu prefiro o Estevam, como o Estevam tá fora. Eu acho que o Palmeiras perde muito, né? Everaldo, centroavante contra o Atlético Goianiense. Então pode ir sim muito bem. Esse cano aqui, não confiem, tá? O Cão Elias deve começar a titular, eu acho ele, porque ele vem numa fase melhor, ele vem muito mal o Cano. E aqui um ponto fora da curva, para quem quiser diferenciar, Everton Cebolinha. Por quê? O Vitória toma mais gol de pontas esquerdas e pelo lado esquerdo do que qualquer outro time do brasileiro. Então o Cebola pode ir muito bem na rodada, tá? Fiquem atentos a isso. Bem, basicamente é esse o time, tá, da rodada. Eu ainda tenho uma dúvida de capitão, sabe? De quem que eu vou. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho uma dúvida de capitão que é a seguinte. Ou é Matheus Pereira ou é Yuri Alberto. Tá. A princípio, eu vou apostar no Matheus Pereira, que é um cara que pode me entregar mais do que o Yuri Alberto, principalmente porque o Matheus Pereira pode jogar o jogo inteiro. Não sei se o Yuri vai jogar o jogo inteiro e tal. E o Matheus Pereira, ele tá devendo de novo um jogão, né? Assim, né? Um baita jogo pelo Cruzeiro. E dentro de casa, ele é, sim, muito forte. Então a gente vai de Matheus Pereira. Vou botar um Zé Rafael aqui só para dar diferenciado no meio campo, porque dificilmente alguém aqui não vai jogar. Salvo engano, só o Mateuzinho é uma dúvida, entre aspas, mas eu vou ficar de olho nas notícias. Vou botar um Kaique Bruno aqui, né? Qualquer coisa, assim, Mateuzinho deve jogar, mesmo que não jogue, vai entrar no jogo, certeza. E aqui eu vou postar no Fábio, porque eu sou louco. Basicamente é isso, tá, galera? Esse é o time pra rodada. Não se surpreenda se eu chegar semana que vem e falar, putz, tirei 90 pontos porque eu botei o Yuri Alberto de capitão, tá? É uma opção. Então, é isso. Minha cachorra tá dando a louca aqui. Mas é isso, galera, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo.
Como eu disse, se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Compartilhar com os amigos, deixar comentário. Lembrando que em setembro, né, o canal vai ter uma mudança já, que a gente vai passar a fazer lives no Twitch, tá? E eu vou falar sobre isso mais aí para o mês de agosto. A gente vai começar a fazer lives de jogos e tal. E vai manter os vídeos aqui de Cartola, tá? Não se preocupem com isso, beleza? Mas isso aí é um papo para mais para frente, vou deixar vocês antenados, mas é bom ter essa novidadezinha agora para vocês já ficarem ligados, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Uma boa sorte na rodada. Que todos possam mitar muito. E é isso, galera. Valeu. Tamo junto.